Eu mandei hoje mandei um e-mail com o material da aula de hoje, mandei 2 WhatsApps com a informação do que nós vamos estudar hoje, o que nós vamos estudar amanhã, que a aula extra é amanhã, né, terça-feira, que é a penúltima, e a última aula, dia 20, eu mandei o que nós vamos fazer, vai ter um estudo breve, um vídeo breve, e vai ter uma confraternização, que a Grace depois, pelo WhatsApp, né, meu amor, você combina com eles o que a gente leva, o que não leva. Eu já vou até adiantando, a nossa aula, nós vamos fazer uma aula especial, bem bonita, né, homenageando o nosso aniversariante do mês, né, e em relação à confraternização, você não precisa levar muita coisa, vai ser à noite, uma porçãozinha bem mínima, assim, a gente divide que não precisa, não só leva aquele monte de coisa, depois tem que trazer para casa, né? Ainda mais à noite, a gente não costuma comer, ninguém come muito à noite, né? A gente fala sobre isso, a confraternização em si, os comes e bebes é o de menos. A aula vai ser, então, presencial, vou fazer uma aula mais curta, de encerramento, né? Vai ficar algum assunto para discutir no último dia, mas é pouco, vou deixar pouco. Vai ter um vídeo para passar nesse dia. Tem um vídeo bem bonito, eu já também te falei, então, vai ter relacionado a Jesus. Então, ótimo, é mais uma coisinha, mas assim, ótimo. E a gente não vai gravar essa aula, tá? Então, assim, quem não está indo na presencial, quem não tá indo na aula e ficando na gravada, vai perder essa aula, que vai ser a última de encerramento. Então, isso precisa ficar muito claro. Eu estou falando isso e vou deixar isso na gravação. Não, na verdade, lá no final eu vou falar de novo, porque eu vou começar a gravação quando a gente fizer a prece. Depois eu não vou esquecer de falar isso, me ajuda, tá? E a aula não vai ser gravada, a última aula, para incentivar as pessoas a irem, não só para incentivar, porque a gravação ainda não está muito marcado lá com o pessoal do CEL. Gente, hoje, particularmente, nós estamos em Jundiaí, tivemos que vir para cá, foi aniversário da minha netinha, eu vim dirigindo, e minha filha pegou uma gripe fortíssima, ela e meu genro fizeram até teste de Covid, mas graças a Deus deu negativo. E hoje, aí eu vou ficar uns dias para dar um apoio, né? Que ela tem as 2 filhinhas. E agora à noite eu estou com a dor de cabeça que eu vou pedir desculpa a vocês, eu preciso fechar um pouco os olhos. Eu vou deixar o Ruela, tá? Com vocês. Vou ficar um pouquinho aqui até enquanto eu aguentar. E depois, se eu precisar afastar, tá bom? Mas fico lá quietinha com o coração, pensando em vocês, e depois prometo que eu assisto a aula. Bom, eu vi que chegou aí a Cíntia, o David, o Bá. Boa noite para vocês que chegaram aí, boa noite para todos. A gente já está gravando. Oi. E a gente vai começar, então, pedindo alguém para fazer a nossa prece inicial. Está chegando mais um aqui. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, entrar nessa vibração que é cotidiano de todas as nossas segundas-feiras, que possamos agradecer a Deus por essa oportunidade, Deus nosso Pai Criador, que nos deu esse presente maravilhoso, que é o dom da vida, e estamos aqui encarnados com essa possibilidade de crescermos, de estudarmos, de nos aprimorarmos. Que os amigos, companheiros espirituais do Centro Espírita André Luiz nos ajudem nessa caminhada, nos iluminem, nos intuam e sempre nos guiem em direção ao Evangelho do nosso grande Mestre Jesus. Que todas as pessoas que estão passando necessidade, que estão em momentos de dificuldade, encarnados e desencarnados, possam ser assistidas pela nossa grande Mãe Santíssima, que ela estenda seu manto sobre todos e conforte a todos que estão passando por muitas dificuldades. Que assim seja. Obrigado, Fred. Muito bem. Já falamos, sabe? Tá. Vou ficar aqui do ladinho. Quem sabe a dor de cabeça vai até passar. Sim, com certeza. Muito bem. Eu queria só avisar uma coisa. Deixa eu só chegar para cá, não vou pegar esse pezinho.
Eu queria só falar uma coisa importante, porque às vezes a pessoa não consegue vir à aula e ela assiste a aula gravada. Tudo bem. Mas eu sei que às vezes a pessoa não consegue vir à aula e também não conseguiu assistir a aula gravada e aí não assiste uma, não assiste outra e depois vem a aula. Isso pode acontecer. Ok, tudo bem. Às vezes os assuntos são, apesar de ser interdependentes, dá para entrar tranquilo no assunto e entender. O problema é que das últimas 3 aulas até essa final, ou seja, do meio do ano, no meio do mês passado, de novembro, até agora, dia 20 de dezembro, todo esse período, essas aulas são muito sequenciais. É um assunto dependente do outro. Por quê? Porque a gente começou a falar dos recursos da mente, das ferramentas e das sementes. Quando a gente começa a falar disso, vocês vão percebendo que é uma sequência. E as ferramentas vão se ajustando, e na última aula nós vamos falar do diagrama geral, ou seja, como tudo que nós falamos se resume em algumas ferramentas de trabalho. Então, eu aconselho as pessoas que não conseguiram vir a aula, e se não conseguiram ver os vídeos, que tentem ver os vídeos, que não participaram, para não ficar muito por fora, porque a gente não pode ficar retomando lá do início, porque é muito assunto. Então, hoje, a gente vai iniciar de onde a gente parou na aula passada. A gente dá um mínimo de informação, mas não dá para voltar a aula toda, nosso tempo está apertado. Eu passei para vocês pelo WhatsApp, depois eu vou mandar isso mais elaborado pelo e-mail. O que nós vamos falar hoje, vamos terminar de falar um pouquinho sobre o eu, que nós começamos na aula passada, vocês lembram que nós fizemos aquelas 2 listas, o eu doente, o eu saudável, vamos terminar hoje, vamos falar um pouco mais dos recursos da mente, vamos entrar nas memórias, e aí, falando um pouco de memória, vamos falar das memórias kármicas, basicamente, que é a memória mais importante para nós. Vamos fazer uma breve teoria da síntese do ser humano, que é uma planilha só para a gente falar, e vamos começar a falar das sementes. Esse é o objetivo de hoje. No dia 14, amanhã, que é a aula extra, a gente continua com as sementes, entra nas ferramentas, isso é muito importante, são as ferramentas de trabalho com as sementes, e entra num gráfico que fala por que a gente não muda. E por que a gente não muda? Então, tem um gráfico que a gente vai explicando isso, tá? E no último dia, a gente vai falar do diagrama geral, ou seja, como é que junta tudo? Como é que junta a caverna do Platão? Como é que junta a teoria do conhecimento? Como é que junta as 3 mentes fora da caverna, evolução e fora, né? E dentro da caverna? Como é que isso tudo funciona, as bem-aventuranças, como é que tudo isso se encaixa num diagrama geral. E aí depois vem o melhor, que é os comes e bebes, tá? Então, esse é o processo que nós vamos até o fim, tá? E aí, quem tiver alguma coisa para colocar, alguma ideia, isso. Aí fala, a Grace falou que parece ter um vídeo bonito, então a gente já vai pegar esse vídeo, já jogar no computador e já bolar onde que ele vai entrar, ok? Ok. Alguém quer colocar alguma coisa antes da gente começar? Fred, está com a mãozinha levantada? Não? É que levantou a mãozinha e não baixou. Já foi na hora da oração, eu esqueci de abaixar. Boa noite a todos. Ok. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui o PowerPoint. O Fred foi um bom menino o ano inteiro, vai ganhar bônus horas. Ele foi o que mais fez prece ao longo do ano. Foi o mais que fez prece. É mesmo. É o que mais fez prece. Bom garoto, né? Né, Oswaldo? Olha aí, presta atenção, hein? Pega o exemplo do amiguinho aí, né? Então, vamos lá. Nós vamos começar a apresentação aqui, ok? Um minutinho, por favor. Então, na aula passada, nós falamos desse assunto, eu não vou falar de novo, porque isso aqui gastou um bom tempo, que chama... É quando a gente identifica o que é um eu saudável e construtor do ser, ou um eu doente, inconsciente e ignorante. E a lista dos 2 lados para explicar isso daí, tá? Nós não vamos voltar nisso daí. Muito bem. Se nós pegarmos essa lista aí que vocês estão olhando, você vai ver aí o eu, né, que está aí em cima. Você vai ver aí deitado aí 2 grupos. Um grupo é o campo de informações para aprendizado. Quer dizer, onde que está o banco de dados da mente? Onde fica o banco de dados da mente
que tem que ser manuseado, que é o eu que vai fazer o passeio pelo banco de dados. A gente já viu isso, né? Ou seja, o eu passeia pelo banco de dados, passeia pelas memórias para ele trabalhar. Então, o banco de dados é a memória, toda a nossa memória kármica, toda a nossa memória dessa vida, toda a nossa memória consciente, toda a nossa memória inconsciente. As emoções, que também são memórias, né? São aprendizados. Você tem uma emoção, é uma memória, e essa memória está muito ligada aos instintos, né? Muito ligada aos instintos. Os hábitos, as automações, tudo aquele que você aprende, cria um hábito, pode ser consciente ou inconsciente, está aí também no campo, no banco de dados, são banco de dados. E o pensamento, que também é um banco de dados, mas que ele passa a ser... tem uma diferença, que é o raciocínio, a razão, que aí fica na parte de baixo. Então, essa parte de cima, pensa num banco de dados onde tem todas as informações da sua vida, tanto a informação intelectual, a informação das emoções, os sentimentos, se você desenvolveu algum, os hábitos, tudo isso que você tem aqui, os instintos, e isso é bem resumido, você pode fazer uma lista maior, mas esses que eu estou falando são os mais conhecidos e que já nos dão ideia o que é um banco de dados. Tudo que você trouxe, não só de humano, mas que você trouxe lá do mineral, do vegetal e do animal, os instintos, todo o aprendizado instintivo, o aprendizado biológico do corpo, né? Todo esse aprendizado da célula, das moléculas, dos movimentos peristálticos, dos movimentos do coração, da circulação, tudo isso são instintos aprendidos em milhões e bilhões de anos. E aí, isso é o quê? Um banco de dados. E a nossa memória é um banco de dados. A memória do ser humano, eu diria que é um banco de dados mais novo que tem, mais jovem que tem. Enquanto os instintos têm aí bilhões, não é milhões, hein? Bilhões de anos, enquanto os hábitos têm milhões de anos, enquanto as emoções têm milhões de anos, as memórias humanas têm centenas de milhares de anos. Do Sapiens para cá, do Neandertal para cá, 400 mil, 500 mil, não tem um número certo, mas não tem 1 milhão de anos, deixando os australopithecus fora da nossa história. Então é só para a gente entender o que é isso, banco de dados. Na parte de baixo, o que nós temos? Nós temos aí as ferramentas para operar o campo de informações e aprendizado. Ou seja, se você tem um banco, pensa assim, se você tem um banco de dados, você tem as informações, você tem muita coisa ali. E não é só informação intelectual, você tem emoção, instinto, quer dizer, tudo, está tudo ali na sua mente, né? Teoricamente, na mente, vamos chamar assim, na mente. Como é que você faz para isso evoluir, para isso progredir, para controlar, para manusear tudo isso que está lá? Você precisa de ferramentas, você precisa de saber como que faz. E essas são as ferramentas que nós temos, algumas delas, as mais importantes, que é a própria personalidade, porque ela é o seu embate em cada encarnação, é onde você faz seu aprendizado, é o raciocínio, é a razão, é a primeira semente que despontou para nós humanos, a razão, é o senso crítico que nós já falamos, o discernimento, a própria consciência com as virtudes impregnadas, a intelectualidade e a inteligência. Esses são alguns exemplos, a nossa lista é maior. Mas tem aí, grifado em azul, vocês estão vendo, que está dentro das ferramentas, uma coisa chamada identificação. O que é a identificação? Você, quando vai viver aqui nesse planeta, e aqui no Brasil especificamente, tudo que você vai fazer na vida, eles te pedem o quê? Uma identificação, um RG. Pede CPF, mas vamos falar, você tem que ter um RG, o seu registro, a sua identidade. Isso é passaporte para fazer quase tudo que você precisa fazer na vida, né? Ok. E o que é essa identificação que está aqui? É o seu processo espiritual, é você. E como é que você identifica você no mundo espiritual? Pela sua vibração. Mas e a sua identificação? O que é que representa ela? Representa o que te move. Quais são as coisas que movem você na vida? Né? Como assim? Aquilo que te dá vontade, desejo, energia para que você se mova em direção a alguma coisa. Eu me movo em direção, normalmente, às coisas que me dão prazer, do que eu gosto. Eu me movo em direção das coisas que me deixam mais inteligente, que me deixa mais bonito. Exemplos. Ou seja, esse combustível, ou esse mover-se, está relacionado à sua identificação. E é interessante que a identificação é que gera todo o resto.
É a sua identificação que vai gerar seus pensamentos, é que vai direcionar a própria razão, né? Que a nossa razão ainda não, apesar de ser a primeira semente há mais de 500 mil anos, não foi desenvolvida ainda, mas ela vai gerar o quê? Vai gerar suas emoções, seus hábitos, está tudo relacionado à identificação. Qualquer coisa que se mexe no pensamento, na memória, nas emoções, só se modifica baseado na mudança da identificação. Então o eu está lá em cima, né? O eu é o Senhor, aquele que irá evoluir e utiliza os recursos da mente para o autoaprendizado, gerenciamento das ferramentas de refinamento mental e espiritual, a evolução. Então, para a gente entender, apesar de ter muita coisa escrita, pensa muito simples assim. Nós temos a nossa mente dividida em 3 compartimentos. Vamos ver os compartimentos aqui. Espera aí que eu passei. A nossa mente dividida em 3 compartimentos. Nós falamos disso na aula passada. Então, a mente do ser humano é dividida assim, ó. Tem uma parte da mente que é o banco de dados. Tem uma parte da mente que são as ferramentas. E tem uma parte da mente que são o celeiro divino, as sementes. Opa! Então, o que dá a entender isso aqui? Olha, o banco de dados é o campo de cultivo. As sementes são as sementes. E as ferramentas, para que serve? As ferramentas é para pegar sementes que estão num lugar, trazer para o campo de cultivo e modificar e evoluir o ser humano. Então, as sementes estão lá em cima, não vou explicar de novo tudo que eu expliquei, está tudo ali, né? Mas as sementes basicamente são as virtudes em forma de semente, é a inteligência em forma de semente, a sabedoria, a imaginação, os sentimentos, tudo em forma de semente. Por que em forma de semente? Porque é uma doação divina. É uma doação divina. Em forma de semente, porque o seu trabalho é pegar a semente com as ferramentas que tem lá embaixo, e lá em cima pegar a semente, trazer para o campo para o seu campo para a base de dados, para o campo de cultivo, e começar a cultivar aquela semente. Então, você vai cultivar, por exemplo, uma semente. Vamos dar um exemplo. Semente. Humildade. É uma semente, está lá na sua consciência. A gente já viu onde estão escritas as leis divinas, onde estão as virtudes em forma de semente, na consciência do ser. A consciência é o que guia. Então, você vai em algum momento da vida, por alguma razão, e aqui agora a gente já explicou isso muito, você vai acessar essa semente da humildade e vai começar a trabalhar essa semente da humildade. Para trabalhar a semente da humildade, existem ferramentas. E é disso que nós estamos falando. Esse é o processo, tá? Então, vamos lá. Agora, nós estamos falando do eu. Vamos terminar de falar do eu aqui. O eu, ele é o Senhor. É aquele que deveria controlar, administrar, gerenciar tudo isso. É ele que deveria dizer assim, não, peraí, eu quero evoluir, eu quero crescer. O que eu preciso saber para isso acontecer na minha vida? Quais são as coisas que eu preciso para eu realmente me modificar, para me ser uma pessoa melhor, para me transformar? Porque se você não faz essa pergunta, você continua do jeito que está, né? Só levando pancada e às vezes você melhora por uma pancada, mas olha lá. Mas se você tem um nível de consciência mínima, você vai dizer, não, eu quero aprender, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero crescer, eu quero buscar o conhecimento. Ok, você quer tudo isso? Quer, tá bom. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a aprender a usar as ferramentas. Mas a questão toda é assim, nós estamos falando do nosso nível evolutivo, tá? Sempre. Apesar da gente colocar as ferramentas para a evolução, nós sempre estamos falando do nosso processo, do nosso mundo, do jeito que ele é. E do jeito que ele é, como funciona? É a historinha que eu sempre conto, é assim. Pensa num campo de batalha, né, numa guerra. Então, as pessoas vão para uma guerra, um campo de batalha, lá vai quem? Vai os soldados, vai os sargentos, os oficiais, né? E vai também quem? Vai aqueles estrategistas, aqueles que comandam os processos estratégicos de uma guerra, que normalmente é quem? São os coronéis, são os generais, alta patente. Isso que é esperado. Ou seja, numa guerra é esperado que os soldados vão para o campo de batalha, os sargentos vão apoiar os soldados, os oficiais apoiam os sargentos e os oficiais maiores fazem a estratégia. Olha, vamos avançar, vamos recuar, vamos entrar aqui nesse campo, vamos entrar naquele, vamos conquistar isso aqui que é o mais importante, vamos deixar aquele de lado. Todo esse processo de estratégia são poucas pessoas que fazem. E tem que ser poucas, se for muito não dá certo. Então agora você pega essa explicação que eu dei sobre uma guerra muito básica e traz para a sua mente. E diz assim, quem é o eu? Se fosse essa mesma batalha da vida na sua mente, de evolução, de aprendizado, de luta, né? Porque é uma luta,
Quem é o eu? O eu é o general, né? É o general. Ou seja, o eu é o que tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Tem que aprender a lidar com tudo isso. Mas o que acontece no nosso caso, nesse mundo que nós estamos vivendo, é que o eu, ele vai para o campo de batalha. Ele fica no meio da confusão. Olha que interessante. Vocês já imaginaram que numa guerra, se o general, o coronel, ao invés de estar lá num canto fazendo as estratégias e tudo isso, ele estivesse junto com os soldados guerreando? Vocês já imaginaram o que ia acontecer? É muito provável que se não tivesse uma coisa muito, muito, muito diferente em termos de força, que eles perderiam todas as guerras. Porque eles não vão ter estratégia. Eles vão simplesmente brigar, lutar, vai levando, vão matando, vão morrendo, vão matando. Sem uma guerra é isso. E o que está acontecendo nesse mundo nosso, em geral, é que o eu está no campo de batalha. Ele não está fazendo aquilo que é esperado dele. Ou seja, ele ser o senhor, ele ser o general, ele ser aquele que faz a estratégia, que coordena. Ele não está fazendo isso. E por que a gente pode afirmar isso? Muito simples. Vamos ver essa figura aqui. Está vendo essa figura de uma mente? Então, olha só. O que acontece aqui? Você tem o eu, a personalidade, a memória, as vibrações, as emoções, os instintos, os hábitos, fantasias e inconsciente. Essas palavras que eu coloquei são alguns exemplos de coisas que estão na nossa vida, né? A memória está na nossa vida, as emoções, os instintos, os hábitos, tudo isso, imaginação, fantasia, isso tudo faz parte da vida de todo mundo, de todo mundo. Isto aqui são todo o campo de cultivo que existe na nossa mente, ou seja, são as coisas que precisam ser trabalhadas, são aquelas vamos dizer assim, no campo de cultivo você tem as plantas, né? As plantações. Você tem que trabalhar aquilo, porque aquilo pode apodrecer. Você tem que buscar sementes novas, trazer para lá, para fazer uma plantação melhor. Esse é o processo. E aí o que você faz? Você está fazendo isso? Não. Por que não? Porque você está junto nessa confusão. O seu eu está dentro desse processo, misturado, ele não está fazendo nada. Por quê? Porque você não desenvolveu, primeiro, nem a razão. Então, é a mente de um ser no fundo da caverna. Tá? Então, a gente já falou tanto disso aqui, eu não vou repetir. Então, o fundo da caverna de Platão são aquelas pessoas que não têm noção, né? Que não têm senso e que eles vivem na ilusão. Já explicamos o que é ilusão também. Vive na ilusão. Por quê? A razão é usada de uma forma muito, 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 muito precária. Muito precária. E o raciocínio desses seres é um raciocínio simples. Ele não se preocupa muito com isso. E fora isso, ele não tem. A intuição dele é fraca, não tem senso crítico, não tem estabilidade, não tem raciocínio complexo, não desenvolveu nenhuma virtude e sentimentos, né? E a identificação dele é... Só um minutinho. A identificação dele é com os 5 sentidos, né? Só os 5 sentidos. Então, é importante entender... para essa fotografia aqui, que é bem resumida e simples, e pensar na vida em geral desse mundo que nós vivemos. Ou seja, nós vivemos no fundo da caverna, para sair de lá nós já falamos o que é que nós precisamos, já discutimos isso nas aulas passadas, vamos lá, vamos ver, é senso crítico e discernimento. Sem desenvolvimento, senso crítico e discernimento, não sai do fundo da caverna, é impossível. Ah, mas não pode ser outra coisa? Não. Por que não? Porque as coisas funcionam em cadeia. A evolução funciona em cadeia. Você não pode almejar buscar as virtudes, né, que estão no andar de cima, se você não tem o mínimo de raciocínio, se você não tem senso crítico para escolher. Para que serve o senso crítico e o discernimento? Para escolher. E como é que você vai escolher virtude? Por que você escolheria virtude? Se em geral o ser é preguiçoso, gosta de automatismo, gosta de hábito, né? Gosta de automações. Então não tem sentido você, sem o desenvolvimento de um senso de escolha, saber o que você escolhe na sua vida em todas as áreas, você conquistar virtudes que são coisas de um nível mais alto. Não vai conseguir. Então, o que acontece? Esse ser que está aí, essa foto que vocês estão vendo, é um eu no fundo da caverna. Ele tem todo o campo de cultivo, com um monte de erva daninha, tudo acontecendo ali, emoções, instinto, tudo misturado, um monte de hábito equivocado. E ele não faz nada. Por quê? Porque ele está no meio da confusão, ele não sabe.
Ele não sabe, ele está levando a vida, ele está vivendo, está sendo empurrado, está sendo levado, vai vivendo em função de coisas materiais. E quando eu falo isso, a gente olha para a vida e fala, nossa, mas parece que a maioria das pessoas estão nessa situação. É o mundo que nós vivemos, nível de mundo de expiação e provas, né? É o segundo nível, o primeiro é primitivo, aí é só instinto. Agora nós temos razão um pouco mais desenvolvida, mas ainda estamos no fundo da caverna. Então esse é o ponto que eu queria mostrar, que é o primeiro nível, que é a maioria das pessoas desse planeta. Vamos para o segundo nível. O segundo nível é quando a luzinha começa a acender. Vê que a luzinha aqui está apagadinha, né? Ali no meio da mente. Aqui a luzinha começa a acender. Por quê? Porque apesar do eu estar dentro da caverna ainda, ele não está no fundo da caverna. É diferente, vocês viram que a caverna tem dois espaços, o fundo e aquele lado onde ainda é dentro da caverna, mas está preparando-se para sair. Então aqui a luz começa a acender, ele tem as mesmas coisas que o outro, personalidade, memória, vibrações, mas perceba o que está em negrito do lado direito das ferramentas. A razão, um pouco mais desenvolvida, ele já desenvolveu ou está desenvolvendo o senso crítico, o raciocínio dele não é só unifocal, é multifocal, e ele começou a despertar a consciência. Por que ele começou a despertar a consciência? Olha a lógica. Se ele desenvolveu o senso crítico, ou está desenvolvendo, é porque ele está mais consciente. Não tem como desenvolver senso crítico se você estiver só inconsciente, se você não estiver trabalhando a sua consciência, o seu foco, a sua atenção. Então, esse eu é um eu daquele lado da teoria do conhecimento que sai do fundo da caverna e começa a desenvolver o quê? A intelectualidade. Então, esse é o eu da intelectualidade. E isso é importante entender. A intelectualidade não te tira da caverna. Você ainda está dentro da caverna. Para sair de dentro da caverna, precisa algo mais. Então, vamos aqui, vamos entender esse eu que é diferente desse aqui. É bem diferente. Esse aqui, vocês vão ver em negrito do lado direito, só a razão e mesmo assim só um pouco. E um raciocínio simples, mais nada. Nesse aqui já tem o senso crítico em desenvolvimento, porque tirou ele do fundo da caverna. Então, percebe? Se tirou ele do fundo da caverna, significa que o senso crítico já está ou trabalhado ou já bem trabalhado. E aí o raciocínio aumenta, porque ele começa a perceber a vida, né? Vocês lembram que nós explicamos os 4 passos para desenvolver o senso crítico? Quem não viu, vai lá na aula que está gravada e veja, isso é fundamental. Porque se a gente está falando senso crítico, e você não sabe o que é, e não sabe nem como desenvolve, não adianta nada. Então você tem que ir lá na aula gravada da semana passada e da retrasada, porque ficou uma em cima da outra por cada aula extra. Aí você vai ver os 4 passos para desenvolver o senso crítico. E também falamos de discernimento, a diferença de um e de outro. Ok. Agora, o eu tem que sair da caverna, não é isso? O eu tem que ser um general que comanda, que administra. Aqui ele já começou, vamos dizer, ele não é o general, mas já é um tenente, que já observa alguma coisa, já coordena alguma coisa, né? Então, assim, ele está coordenando, está aprendendo a sua função de senhor da mente humana, né? Porque lembra, gente, o eu não é a mente nem nós não somos a nossa mente, nós somos algo muito mais profundo que isso. E o eu é o que tem que controlar todo esse arcabouço aqui de ferramentas, de campo de cultivo e de memória, vibrações, emoções, instinto, é a responsabilidade dele. Vamos um passo a mais? Vamos sair da caverna? Olha que beleza, agora a luz iluminou. O que significa isso? Saímos da caverna. E qual é o passo para você sair do fundo da caverna para o outro lado da caverna? Vocês sabem, senso crítico. Qual é o passo para sair da caverna para fora da caverna? Vocês lembram? Quem é que lembra aí? Pode falar, quem lembrar. Humildade. Isso, Fred, humildade. Olha que interessante. Quer dizer que dentro da caverna tem o fundo e tem um lado que está quase saindo. E o lado que está quase saindo é muito mais desenvolvido do que já desenvolveu o senso crítico. E que é bem desenvolvido ali ainda dentro da caverna? A intelectualidade. A intelectualidade. O que acontece com as pessoas quando desenvolvem muito a intelectualidade? Vem junto o quê? Orgulho e vaidade. É fatal. Bem, orgulho e vaidade, vocês podem ter certeza, é assim que funciona. Então, peraí, então falta uma coisa para balancear isso. Vocês já ouviram falar muito assim, olha, o nosso planeta desenvolveu muito as tecnologias, mas não desenvolveu
A moral parece a moral do mesmo de Roma, o mesmo de... Está tudo atrasado. E é verdade, é assim, mas assim a ordem das coisas. Quando chega num ponto muito crucial, o que acontece? Acontece algo muito forte no planeta para que as coisas voltem a se balancear. E nós estamos vivendo o processo de transição. O que é o processo de transição? Onde nós teremos, por incrível que pareça, mais tecnologia, mas as pessoas mais moralizadas. Né? Esse é o processo. Esse é o processo. Aqui, falando desse caso, é a mesma coisa. Pensa só. O eu está em processo de aprendizado, pulou do fundo da caverna com senso crítico. Desenvolvimento do senso crítico é a razão. Ali ele vai aprender durante centenas, milhares, sei lá quando. Ele vai aprender o quê? O desenvolvimento de si, o amor a si. Lembra do amor a si, amor a Deus, amor ao próximo? Aqui ele está no amor a si. Ele está buscando intelectualidade, conhecimento, querendo aprender sobre a vida. Ele pegou gosto. Vamos falar assim, o que pega gosto por saber das coisas de verdade e pesquisar. 90%, eu vou chutar isso, tá lá no fundo da caverna. Não tem gosto para nada disso, não. O gosto é para outras coisas. Não tem gosto para as coisas mais sérias. Quando ele desenvolve esse gosto para as coisas sérias, normalmente ele desenvolve o quê? Intelectualidade. É importantíssimo, porque a moral vem, muitas das vezes, depois da intelectualidade. Só que tem o tropeço. O tropeço é o quê? É a vaidade e o orgulho. Então ele precisa de uma coisa, ele precisa buscar uma semente de virtude. Qual é? Humildade. Se você não sai do fundo da caverna sem o senso crítico, você não sai da caverna sem a humildade. Você trava, você fica rodando ali, no loop, no loop, no loop. Mas aqui nós estamos falando de quê? De um eu que saiu da caverna. Então ele desenvolveu o quê? Uma virtude. Pode ser uma só, né? Da humildade. Olha que interessante. As mesmas coisas do lado esquerdo, personalidade, memória, vibrações, mais as ferramentas. Olha quantas ferramentas ele desenvolveu. A razão mais desenvolvida, discernimento, senso crítico, consciência maior, identificação impessoal. Olha, identificação. Lembra que eu falei agora da palavra identificação? Por que impessoal? Porque ele começa a olhar para a vida não só para si e para os seus, ele começa a olhar para a vida baseado numa coisa cósmica, numa coisa social. Ele encara a vida que ele está ali para fazer algo para as pessoas também, não só para ele. Ele encara a vida que ele está ali para melhorar o mundo em que vive. Isso é uma identificação impessoal. Quanto mais ele evoluir, mais impessoal fica. E aí nós vamos dar exemplos de seres que às vezes nem família tem, não tem filhos. Por quê? Porque o nível de identificação é tão impessoal que ele nasce e o propósito da vida dele inteira é trabalhar para o próximo. Né? Nós podemos citar o Chico, o Divaldo, Irmã Dulce e outros mais. Mas esse é um nível já de um nível maior. Aqui nós estamos falando de quem saiu da caverna e está aprendendo. E olha só, virtudes e sentimentos está em negrito. Por quê? Olha, ele já trouxe a humildade. Será que ele trouxe mais alguma coisa? Mas ele trouxe a humildade. Olha, quem tem intelectualidade e tem humildade, dificilmente não traz outras virtudes junto. Com certeza traz, porque é quase impossível não trazer. E tem uma outra coisa que ele desenvolveu, e aqui só acontece aqui, sentimentos. E a gente confunde sentimento com emoção. A gente, nos vídeos que vocês estão vendo, nós falamos claramente o que são emoções, o que são sentimentos, que tipo de sentimentos existem e como é que eles são desenvolvidos. A emoção é desenvolvida como? A emoção é desenvolvida no andar de baixo, junto com o instinto, com o hábito, com automações, não é? E sobrevivência, está ali. E os sentimentos? Não, os sentimentos são aprendidos depois que você tem a intelectualidade, depois que você desenvolveu alguma virtude, porque senão você não consegue. O sentimento é algo muito elevado, né? E lá no vídeo a gente explica o que são os sentimentos, as categorias de sentimento e como que se desenvolve. Nós vamos falar um pouco disso aqui. E a sabedoria não está em negrito, mas por que ela apareceu aí? Porque ela vai começar a despontar já para esse ser. Então, resumindo, hoje, fechando o eu, tá? E passamos por aqui, passamos o eu como que ele coordena a mente, o eu dentro da caverna, no fundo, dentro da caverna, mas não no fundo, e o eu que sai fora, ok? Então, esse é o trabalho que nós queríamos falar sobre o eu, porque a gente fala do eu, da memória, né? E aí nós vamos entrar onde agora? Nós vamos entrar na memória. Vamos ver a lógica da coisa? O eu não é o senhor de si, não é aquele que tem o coordenador, é o maquinista, é o piloto do avião. Então, primeiro falamos do eu. E agora? Agora que eu falei do eu, vou falar de quê? Agora eu vou falar
das sementes e do campo de cultivo, não é? Então, vamos começar. Como que a gente começa? Começa aqui, ó. O semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, 60, 30 por um. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. É interessante essa parábola. Tem umas 3 ou 4 parábolas que Jesus conta e ele mesmo explica. São poucas que ele faz isso. Mas essa ele explica. Mas quando a gente olha para essa parábola, nós temos que olhar com um olhar muito, muito transcendente. Essa parábola é a história da evolução humana. História da evolução humana. É como se você pegasse todos os seres do planeta, encarnado, desencarnado, e falasse, ó, esse aqui são das categorias desta terra. É uma terra pedregosa. Esse aqui é o grupo que são pessoas que têm uma terra muito árida, muito, muito pequena. Esses outros aqui, eles estão tão envolvidos com a coisa do mundo, e é como se fossem os espinhos. E o outro tem uma terra boa, mas não é tudo igual. Cada um vai dar uma quantidade de frutos. Então, essa parábola das sementes é a parábola da evolução humana. Então, vamos guardar isso aqui, que nós já vamos voltar aqui já já. Bom, então a gente está falando assim, quais são os recursos que a mente tem, né? Então, os recursos da mente são as sementes. Todo recurso da mente são sementes, em forma de semente. A responsabilidade nossa é desenvolver. Vocês lembram na aula passada que eu mostrei a roda, aquela roda da evolução, que todo mundo já deve ter visto nos vídeos, N vezes nas aulas gravadas. Eu falei, ó, a roda da evolução é assim, a criação por Deus lá em cima. De quê? Dos recursos. Então ele vai criando recurso, e vai descendo, e vai se densificando. Chega no homem, cria o recurso, os corpos, né, a matéria. E para subir de volta, você tem que subir evoluindo. Quem que te dá essa condição? Ninguém, é você. Então, Deus te dá a semente e fala, bom, agora quem pega a semente, consegue pegar a semente, desenvolver a semente, é de cada um. Ele não pode fazer nada por isso, ele já deu o recurso. Então, os recursos, razão, as virtudes, as leis que estão na consciência, a intuição, a inteligência, o sentimento, a sabedoria, a imaginação, e vai embora a lista. Esses aqui são só exemplos. Estou dando exemplos para vocês, mostrando assim, toda a mente humana tem todos esses recursos e mais alguns. A questão é, como é que faz isso funcionar? Não é? Como é que faz a inteligência funcionar? Como é que desabrocha os sentimentos? Como é que a sabedoria um dia vai chegar na nossa vida? E as virtudes? Tem uma lista de virtudes, né? A bondade, a justiça, né? São virtudes, a humildade, a própria beleza, né? A virtude da beleza não nesse sentido, a sublimidade. Então tem uma lista de virtudes, generosidade, assim vai. Como é que a gente faz para ser assim? Ah, é só querer? Não, tem ferramenta, tem uma maneira de ser. E é disso que a gente também ainda vai falar. Muito bem. Então nós falamos do eu, recursos da mente, e agora vamos falar um pouquinho das memórias, né? Deixa eu ver se a gente está no nosso programa aqui. Então a gente vai falar das memórias. Isso. Nós vamos falar um pouquinho das memórias. Então, quando a gente fala de memória, o que a gente pensa? Ah, é aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente não lembra, né? Ou seja, eu lembrei, eu tenho uma memória boa, não lembrei porque eu não tenho memória. Essa é uma coisa basicão. Mas, na verdade, não é assim. Existem memórias de vários tipos. Os orientais falam de 10, 12 tipos de memória diferente. A gente trouxe aqui apenas 5 tipos, mas nós não vamos falar de todos também. Então, vamos lá. Memória do passado existencial. O que é memória do passado existencial? Para nós que somos reencarnacionistas, é a memória que está registrada espiritualmente dentro da nossa mente também, na nossa mente, no nosso campo mental, de tudo que nós vivemos, aprendemos, em todos os sentidos. Aprendemos o vício, aprendemos a virtude, está tudo lá, está registrado. A memória presente. O que é a memória presente? É aquilo que você está vivendo nessa vida e está na tua memória. Ela não é uma memória muito longa ou grande, vamos dizer assim, ela é curta. Por quê? É uma memória que logo, logo você não usa mais. Então você fala assim, olha, o que eu almocei hoje? Você pensa um pouquinho, é verdade. O que eu almocei há 15 dias atrás? Esquece, já foi, a mente não precisa disso.
Então, se ela não precisa disso, ela não vai lembrar. Ah, ela poderia lembrar? Poderia, se ela tivesse algum fato que ocorreu que seja muito importante para a pessoa, e esse fato importante estivesse relacionado com o que você comeu ali. Como o que você comeu ou não comeu não tem importância alguma, a mente joga isso em um outro lugar, chamado inconsciente do presente. Então, a memória presente ela é muito curta no sentido que você não precisa ficar lembrando de muita coisa. O fato de não lembrar não quer dizer que a sua alma, o seu corpo não se ressente das coisas, é diferente. Os impactos existem. O que você fez há 30 anos atrás vai impactar a sua emoção hoje, vai impactar seu pensamento hoje. O que você fez há 10 mil anos atrás vai impactar a sua emoção hoje, seu pensamento hoje, se não tiver resolvido. Se você não tiver resolvido aquilo, não importa que vida foi, porque a vida é para resolver, não tudo numa vida só. Então, não é que esqueceu, acabou, não é isso, tá? Não é isso, são só os fatos. Tem a memória genética instintiva, essa é imensa, é toda a memória que você tem da sua questão biológica, né? Então, você imagina uma célula, o que acontece dentro de uma célula. Eu sempre dou esse exemplo, que eu fico maravilhado de ver o filme que eu tenho, que mostra dentro de uma célula tudo o que acontece. Isso é uma memória genética e instintiva. O DNA, o sangue, o movimento peristáltico, o coração que bate, a respiração, o olho que fecha, o olho que abre, tudo isso é uma memória genética instintiva. Tem a memória emocional, ou seja, todas as suas emoções são uma memória emocional. Você tem medo, você não tem medo, você fica com raiva, você tem ódio, você tem alegria, você tem tristeza, você tem desprezo, tudo isso está dentro do seu aprendizado, você aprendeu isso em algum momento. Isso vem à tona, né? Vem à tona. Ou seja, e vem muito à tona tudo isso, por quê? Porque o eu não fez o trabalho dele. Se você aprendeu a trabalhar isso, vem diferente. E o que nos interessa aqui é a memória kármica. O que é memória kármica? Bom, a memória kármica está relacionada à memória do passado existencial. Mas por que a gente chama de memória kármica? Porque ela tem uma atividade, né, dentro da memória passada, que é a atividade de trazer para a vida atual. Então, ela faz um passeio, né? Ela vai lá, as leis divinas trazem alguma coisa do passado para essa vida. Por que faz isso? Porque você tem que evoluir e você tem que trabalhar com uma dificuldade que você tem, né? E às vezes uma dor, um sofrimento, uma doença, o que for. Então, esses são os exemplos de memórias que nós temos. Aí a gente faz uma comparação para ficar fácil de entender. Que comparação que a gente faz? A gente fala assim, ó, todas essas memórias, você vai comparar isso com uma cidade. Tem pessoas que quando a gente fala isso, eles não gostam. Tem alguns profissionais que odeiam essa comparação, mas ela é didática para nós, tá? Então pensa só, os arquivos da mente podem ser comparados a uma grande cidade, com bairros, ruas, centro, subúrbio, porém cheia de livros onde estão escritos todos os movimentos da história existencial, tudo que você viveu. E tudo que você viveu emocional, instintivo, né? Tudo que precisa saber de instinto, do seu nascimento, do seu crescimento, de tudo, está tudo ali registrado. Só que isso é em forma de vibrações, não são livros escritos, são vibrações, está tudo ali. E elas são arquivadas em separado, elas são arquivadas separadas e por importância. Tem um critério para isso. Dessa maneira, forma-se portas com chaves com as devidas marcações. Ó, vai guardando isso aí. Então, pense em arquivos guardados em compartimentos separados, dependendo da importância que tem, né? E dependendo de algumas marcações, a importância passa a ser maior. Elas ficam, em geral, no centro da cidade, acessível de forma extremamente rápida para o aprendizado e educação do eu. Então, vamos lá. Cidade, onde ela é iluminada, né, é toda iluminada, e ela tem um centro que é muito iluminado, e na medida que você olha para a cidade, conforme você vai afastando a sua visão, ela vai escurecendo os lugares mais escuros, menos escuros. O que quer dizer isso? Essa comparação é assim. O Carl Gustav Jung, ele fala que nós temos as sombras e a luz. A luz é o presente, é o consciente, é o que você percebe. E a sombra é o que você não percebe, é o inconsciente. Essa é uma forma bem genérica de falar. Tem outras maneiras. Mas então vamos pensar que tudo que está na nossa memória, que é do passado e que não está sendo usado nessa vida aqui por alguma razão, são as sombras. É o que está na sombra, é o que está no escuro da cidade. Se você quer que o seu eu, que o seu ego trabalhe alguma coisa do passado, porque ele precisa mudar, ele precisa transformar, ele precisa tirar aquela dificuldade, se você precisa isso,
essas portas têm que se locomover para o centro da cidade. Então, você nasce, essas portas chegam para o centro e no seu planejamento reencarnatório diz assim, olha, essas dificuldades são as dificuldades que você vai ter que trabalhar nessa vida. Essa. Essas aqui não, essa aqui vai ficar para depois. Não vem tudo de uma vez. Então, vamos pensar didaticamente assim. Você está no plano espiritual, você adquiriu um certo nível evolutivo de entender as coisas, então você pode participar da sua reencarnação do planejamento. Então, eles dizem assim, olha, tá vendo essas coisas aqui que você está vendo que você viveu, que causou isso? Olha, esse problema, essa doença, essa sua dificuldade, essa sua raiva, esse problema espiritual, qualquer que seja. Esses aqui todos, nós vamos trabalhar em doses, prestações, por prestações. Esses 3 nós precisamos trabalhar nessa vida. Então, vamos colocar eles aqui. Por quê? Por isso, vai acontecer mais ou menos isso. Então, você tem que se fortalecer nesse tipo de coisa para você conseguir trabalhar essas dificuldades e vencer isso. Esse é o seu principal objetivo nessa vida. Ok. Então, você vai encarnar e vem você aprendendo uma vida nova, os pais se educando e blá, 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 e vai. Chega em algum momento que essas portas são acionadas pela própria lei da vida. Que portas? Que estão no centro da cidade. E lembra, no centro da cidade vem tudo que você viveu de bom e que é uma boa experiência e que te ajuda na vida, vem todas. Não tem exclusão ou deixa para depois, não, elas vêm todas. O que não vem todas são as experiências ruins que precisam ser feitas de uma forma alternada. Mas elas 3 que foi combinado, elas vêm. Então, essas portas estão lá. E aí você vai ter um espaço mínimo para você ter uma educação. Então, vamos dizer assim, o ideal, né? Ter uma boa educação, se fortalecer como um ser, né? Como um ser humano, para que a hora que aquelas portas vão se abrir, porque elas vão, aquela dificuldade vai aparecer e você vai ter um mínimo de base para trabalhar aquilo. Então, o centro da cidade é onde estão o quê? Toda a memória que vai ser acionada na vida atual, inclusive as da vida atual. Fica ali, sob um foco de luz. Por isso é chamado de sombra e de luz. A própria sombra vem para a luz quando ela vai ser num planejamento reencarnatório, ser trabalhado. Quando o Jung fala de inconsciente coletivo, ele não tem essa visão, ele não é reencarnacionista, nada disso. Ele fala do inconsciente coletivo como uma coisa que é passada pela consciência grupal do próprio ser humano, né? Nós que somos reencarnacionistas olhamos isso de uma forma diferente. É o próprio ser que traz as suas memórias, de todas as suas memórias passadas. Então eu queria colocar esse ponto da memória, deixa eu ver aqui, da memória para nós, tá? Então esses aqui são alguns desenhos. E aí do que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, deixa eu ver, teoria da síntese, tá? Nós estamos falando, de novo, teoria do conhecimento é caverna do Platão. Nós estamos trabalhando aqui, saindo através do senso crítico, nós fechamos isso em 2 aulas passadas. Então, fomos para o lado de cá, né? Reto-opinião, processo mental. Nós estamos ainda aqui na caverna, nós não saímos daqui. Nós estamos construindo o quê? Uma maneira de compreender como é que nós vamos chegar para sair fora da caverna. Nós falamos do eu. Você precisa trabalhar o seu eu. Você precisa trabalhar os recursos da mente. Você precisa trabalhar a questão de compreensão dos seus problemas que vêm de vidas passadas, através desse processo de abrir portas, né? Abrir portas. Se vocês olharem o vídeo, vocês vão ver que tem as portas, e tem umas portas que eu mostrei para vocês lá, que eu ainda falo assim, ó, essas aqui são portas cabulosas. Aí vocês vão ver o desenho das portas, é assustador. São portas com um monte de corrente cadeado. Vocês viram lá. E o que são portas cabulosas? Portas cabulosas são aquelas que trazem coisas muito difíceis. Por exemplo, vícios. Vícios. Não vícios pequenos, mas vícios de coisas grandes. Vícios físicos, como drogas, adicção, como o álcool mesmo, que é droga, né? E vícios de sofrimento, vício de orgulho, um orgulho muito intensivo, vício do egoísmo, que são vícios, né? Esses vícios todos são portas cabulosas, e a maioria delas, algumas delas, faz parte da vida independente, elas vêm de qualquer jeito, elas não vão ser planejadas, elas vêm. Então, seus vícios virão, pode ser que algum ou outro fique para depois, mas em geral, por exemplo, vício do orgulho, vício do egoísmo, a vaidade e o interesse pessoal, que também é um egoísmo, eles vêm sempre, são portas cabulosas, mas você pode ter uma porta cabulosa complicada.
um trauma muito forte que você viveu numa vida anterior, ou 2 vidas seguidas, você viveu aquilo aí faz uma marcação. O que é aí que eu falei para vocês? As marcações da memória. Então é assim, você tem uma vivência de uma situação difícil na infância, vamos imaginar, uma coisa difícil. Aquilo fica marcado na sua cabeça. Se aquilo não for organizado corretamente, aquela marcação vai para a sua memória. Aquela porta fica ali, vibrando, como se estivesse marcada, pronta para explodir em algum momento. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Então, eu contei a historinha para vocês da menina e do menino, né? Então, qual que é a história? Vou lembrar rapidinho que é da filosofia. A menina, deixa eu lembrar aqui. A menina, ela foi numa num local e pegou lá um docinho, uma balinha, tipo, roubou, pegou, né? Pegou e pegaram a menina, ligaram para a família da menina e foi lá o familiar da menina, o pai da menina, e deu um esculacho na menina, mas arrepiou a menina e foi para casa falando e tal, e esculachou mesmo, botou a menina para baixo. E entrou com ela em casa bufando. No que ele entrou com ela em casa, a menina subiu correndo para o quarto e o pai foi atrás. No que ele foi atrás, só viu um barulho. Pá! A menina deu um tiro na cabeça. Tinha uma arma do pai, ela pegou e deu um tiro na cabeça. Daí você imagina assim, nossa, que coisa de louco. O que aconteceu com a marcação da memória dessa menina com relação ao pai, com relação ao que ela fez, a gravidade do que ela fez? Aquilo ficou registrado de uma forma muito intensa, porque teve um suicídio. Então você entende que uma coisa puxa a outra? Lembra que eu falei, você lembra que você comeu há 15 dias atrás? Claro que não faz importância nenhuma. Opa, eu lembro sim, porque nesse dia aconteceu uma coisa tão dura, tão difícil, uma coisa tão assim, ou até uma coisa tão alegre, que eu lembro que eu fiquei alegre e compartilhei meu prato, e eu lembro exatamente isso que tinha no prato. Você entende o que é uma marcação? Uma marcação é quando ocorre uma coisa tão grave que a mente trava, é como se travasse aquilo e fala, isso aqui não pode escapar, isso aqui vai ter que ser feito alguma coisa com isso algum dia. Só que a menina desencarnou, mas ficou. Isso vai voltar na vida como uma porta cabulosa e aquilo vai aparecer numa forma de um trauma que pode gerar um monte de problema psicológico e aquela criatura vai ter que trabalhar isso, porque a função é dela, né? Ela tem que fazer isso, ela tem que resolver. Cada um tem que resolver o seu. Claro, vai ter ajuda da família, mas isso não é isso. Então, quando você pensa assim, você tem essa questão que você tem que tratar. Aí vou contar a história de outra maneira. Agora não é uma menina. Só vou falar que é menina e menina vai ficar diferente. Aí tem um menino. O menino foi no supermercado, e no supermercado ele viu um chocolate, pegou o chocolate, escondeu, falou, dei bem, né? Ele estava saindo, aí a moça pegou, ligou para casa, veio o pai. O pai olhou para o menino, chegou para a moça do caixa e falou, o que ele pegou aí? Custava quanto? 5. Eu te dou 5 vezes mais, toma aqui. E pronto, e vamos para casa. O menino ficou chocado e falou para o pai, por que você fez isso? Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Não existe nessa vida nada mais importante do que você para mim. Você é a coisa mais importante na vida para mim. Não tem nada que tenha preço. E eu quero que hoje você pense muito nisso. Você tem uma escolha para fazer na sua vida. O que você quer representar na vida? Só isso. Deu um abraço no filho e foi embora. Aquele filho entendeu de uma forma completamente diferente o que é um pai. Entendeu diferentemente, completamente o que é ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa boa. Pronto. Não teve marcação. A única marcação foi positiva, apesar do ato errado que o menino fez. Então, daí a gente começa a pensar na educação que nós damos aos nossos filhos, né? Esse é um exemplo de marcação. Eu citei a marcação e a educação dos filhos, porque eu acho que é bastante interessante. Nós estamos aqui. Muito bem. A gente vai parar por aqui. A gente tinha que falar um pouquinho de... a teoria da síntese humana. Mas eu acho que isso aqui, na verdade, eu deixei... Deixa eu ver se eu deixei. Eu deixei para a aula passada, tá?
Mas aula que vem. Desculpa, aula que vem, aula passada, aula que vem. Mas assim, a gente está com um tempinho, eu vou só ler e vocês leiam em casa para a gente compreender. Isso aqui é uma teoria da síntese humana, né? Como um ser se torna humano. Humano no sentido de humanidade, não é um ser qualquer como nós aqui, né? Tá na briga, não. Então ele diz assim: um ser humano trata-se de um humano ou um homem integral que busca a unidade dos seus corpos. Então temos vários corpos, né? Mental, físico, espiritual. A síntese do ser humano está no conhecimento e na vontade. Então, essas duas coisas. Lembrando que conhecimento para nós não é informação. A gente já falou o que é um conhecimento. Volto aqui e mostro. Olha aqui. Tá vendo aqui? Ó, opinião vulgar, reta opinião. O que é uma reta opinião? É quando você tem opinião com os conhecimentos de causa. E o conhecimento é muito além disso. O conhecimento é quando você domina. Você domina aquele assunto, né? E esse domínio inclui o quê? Que isso está na tua alma. Está na tua alma, tá? Então, conhecimento é algo muito mais evoluído. Você já saiu da caverna, o conhecimento está fora. Então, na síntese, o que fala? Quando você tem o conhecimento e tem uma vontade firme, você consegue fazer tudo em direção ao ser humano. Primeira coisa, conhecimento de si mesmo, autoconhecimento. Por quê? Porque é só através do autoconhecimento que você sai da caverna, né? O que sou, a identificação. Então você transforma a sua identificação de um ser de opinião vulgar, voltado aos 5 sentidos, ou voltado só à intelectualidade, para um nível maior. Você controla os seus interesses pessoais para se tornar interesses impessoais. Eu falei disso. Você olha para a vida diferente. Você olha para a vida como você é um colaborador de transformação, de ajuda. Isso pode ser em vários níveis. Pode ser um nível pequeno, médio, grande. Citei o Divaldo, citei a Irmã Dulce, citei o Chico, nível grande. O nível médio, aí depende. Se fala de Jesus, aí ele é um nível médio. Mas pode ser um nível pequeno. Contribui com a família, contribui com o vizinho, contribui com coisas pequenas, mas você já começa a tomar o gosto por isso. E, além disso, o senso crítico e valores. Elaboração de um sistema de valores. Você tem que elaborar um sistema de valores para a sua vida. Porque se você começa a entrar no modismo, o modismo traz um monte de valores para você. A vida traz um monte de valores para você. Como é que você coloca o seu diapasão? Como é que você coloca o seu critério para julgar esses valores que a vida me traz é o que eu quero ou não? Como você faz? Discernimento. Falamos disso na aula passada. Não é igual ao senso crítico. Discernimento é um pouco mais elevado. Quem não viu, vai lá na aula passada e vai saber o que é discernimento. Então você precisa reconhecer o que depende e o que não depende de nós possuirmos, sem cair na atividade descontrolada e na inércia. Ou seja, o que eu preciso realmente? E isso depende de mim ou não depende de mim? E precisa também de uma crescente espiritualização, na medida em que se cresce para o superior. Tornam-se pequenos e compreensíveis os problemas dos veículos inferiores. O que ele está dizendo é que, conforme você se espiritualiza, o andar de cima, né, que a gente chama de andar de cima, e vocês sabem do que eu estou falando, você se torna uma pessoa superior e você começa a perceber que os problemas de baixo são tão pequenos. Por que você gastava tanto tempo, tantas discussões, tantas doenças, tantas raivas, tantas mágoas de coisas tão pequenas, enquanto as coisas maiores da vida, importante realmente, você não trabalhava. E quando você trabalha isso, você olha para as coisas de baixo e fala, por que isso? Que importância tem isso? Isso é uma teoria da síntese humana que nós vamos falar com mais detalhe na semana que vem. Muito bem, vou sair daqui. Ok. Fica pra cá, dá licença, cachorrinho. Chama ele lá. Tem que pôr o pé aqui. O cachorrinho tá aqui debaixo da mesa, tem que esticar o pé aqui. Ok. Corrido, né? Eu sei, aqui. Esse assunto ele tem que ter um pega, né? Para falar do eu, dos 3 pontos da mente, né? Falar do campo de cultivo. Então, isso é muito importante. Gente, comentários, dúvidas, questions?
Posso, Ruela? Opa, deixa eu fechar o meu microfone, senão ele vai dar eco. Na verdade, assim, eu já tinha comentado ano passado, quando você falou da memória, né? Para quem gosta aí de filme, quem gosta de desenho, o desenho Divertidamente, ele acho que coloca bem a questão da memória ali, como a cidade, né, a forma como o Ruela falou, ele fica bem detalhado, acho bem interessante, fica fácil de visualizar isso que o Ruela colocou. E um outro filme é A Vigilante do Amanhã, que o Ruela comentou da inteligência ali, né? A intelectualidade com o ego, com o egoísmo. E é um filme que mostra muita parte da ciência, o desenvolvimento da ciência, ali fala no Japão no futuro, as máquinas, né? Então, transformando os seres humanos em robôs, né? Eles usam ali, eles pegam a mente, né? O cérebro e reavivam alguns humanos. Só que eles modificam memória, eles trabalham da forma como eles querem e mostra muito esse egoísmo, né? De tirar a pessoa ali da família, não permitir que a família tenha o descanso ali, né? De quem desencarnou e construir esse robô, esse novo ser da maneira que lhes interessa. Né? E acho que então trata muito isso, mostra a inteligência, porque é preciso muita inteligência para desenvolver aí esse robô, né, a ciência e tudo mais, mas também o egoísmo de construir da maneira que é interessante para eles, ali no caso uma guerra, né, exatamente, o financeiro, né, então eu acho que é legal, sim, é um filme simples, um filme ali de futuro e tudo, mas que dá para a gente pensar, né, nessa parte como o Ruela falou ali, a inteligência com o egoísmo, com, né, a vontade de crescer sem pensar no outro. Isso. Já anotei para assistir os dois. A Grace anotou, e é interessante, quem tiver mais, eu tenho mais uns 2 sobre isso, um de memória que é incrível, muito bom, eu vou depois botar para a Grace e ela manda para todo mundo. Tudo bem, meu irmão? Né? Que é legal, a gente tá, não estamos fazendo nada, em vez de ver vídeo do Ruela, que chato, eu vou lá ver um filme. Pega um filme desse. Não, mas é bom ter dicas de filme, muito bom, né? Você na eu vi esses 2 aí. Manda umas dicas de um filme bons. Pode mandar que eu gosto mesmo. E a gente está na era que se fala muito da inteligência artificial, então eles estão fazendo muitos filmes assim, né? E é legal, são filmes ainda assim, sem muito cunho espiritualista, mas para quem conhece essa parte da reencarnação, a gente entende com uma outra visão, mas é muito legal, é muito bom, Ana, legal mesmo. Ora, Elci. Não se acanhe. Essa turma que está aqui, muita gente já é a turma do ano passado que já passou por isso. Mas tem gente aqui que acha que não, né? Por exemplo, eu acho que o Oswaldo não. Oscar. A Denise não. Não, o Oscar estava, eu acho, né? Não. E David não. Essa visão da mente separada só didaticamente em 3 compartimentos, que é as sementes, né? Ou todas as virtudes e todas as leis, a memória e tudo que você aprendeu como campo de cultivar e as ferramentas. Alguém quer colocar alguma coisa? Entendeu? Não ficou difícil? O que vocês acham aí? Quem que quer falar alguma coisa? Principalmente aí quem está chegou recente, né? O que eu penso é que tudo aqui que ela tem falado, né? Como ele sempre coloca, dá informações, né? Mas o que nós vamos fazer com todas essas informações? Nossa, gente, já tem pensado tanto de como a gente mudar a nossa vida, o nosso modo de ser, como a gente elaborar tudo isso, né? Como realmente não é fácil, ainda mais, e a responsabilidade torna-se maior quando a gente tem conhecimento, né?
Então, realmente, acho que todos nós temos pensado muito em tudo que a gente está ouvindo, né? Nós estamos assim, amealhando conhecimentos, né? Para a gente trabalhar isso dentro de nós. Interessante é isso, é que a gente não está ficando indiferente e sente essa necessidade, né? De fazer esse movimento de mudança, né? E mudança para melhor, né? Deus quiser, todos nós, né? E vamos juntos nessa, né, gente? Às vezes eu acho difícil não compreender didaticamente, a gente compreende, mas eu muitas vezes me pego questionando comigo mesmo, o que eu faço com isso tudo, como que eu faço essa mudança, né? Isso tudo acontecer, né? Isso é uma coisa importante, porque a gente tem que pensar o seguinte. Na aula passada, vocês lembram que nós falamos dos apartamentos do andar de baixo e dos apartamentos do andar de cima. Quem não vê a aula deve ver, porque é interessante. Então, é assim, os apartamentos do andar de baixo, eles têm várias coisas que reclamam atenção. E tem coisas muito fortes. Por exemplo, um apartamento são os instintos, o outro são as emoções, o outro é o corpo físico, e o outro é a mente dos desejos, ainda uma mente inferior. Eles todos, cada um quer ter a sua primazia. Agora, você pensa só, quem tem mais força? Os instintos, porque eles são velhos, ancião, o instinto é ancião, é um corpo ancião, que está há milhões de anos ali, dominou. Depois você tem as emoções, que estão há milhões de anos. Aí depois você tem o corpo físico também. E depois você tem a mente. Não, a mente não tem. Vamos falar assim, a mente é a mais jovem. E ela quer dominar todo mundo e não consegue. Depois tem o andar de cima, que nós explicamos como é que vai acontecendo esse processo de transformação. A mente do andar de cima, como uma criança querendo fazer alguma coisa, só faz barulho. E isso é importante entender. Por quê? Porque a gente precisa compreender assim, a gente está estudando tudo isso, está estudando a doutrina espírita, um monte de conhecimento, um monte de coisa, é muita informação, na medida que você estuda de novo, mais um pouco, vai ficando mais palatável. Mas o dilema do ser humano é eternamente o dilema do ser humano, é que a teoria vem na frente e a prática vem depois, sempre vai ser assim, porque a ordem lógica é essa. Você não pode fazer uma coisa que você não sabe, então primeiro você aprende. Só que aqui, como a gente está falando de processo de reencarnação, de mente humana, nós estamos falando de coisa muito transcendental. Muitas coisas são muito transcendentais. E na aula passada nós falamos, tá bom, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que desenvolver a bondade, eu tenho que desenvolver a virtude da justiça? Não, você não vai fazer. Você vai bater a cabeça, porque você não vai fazer. Você tem que ter base para fazer isso. Você vai ajudar as pessoas, vai ser caridoso, você vai, normal. Mas isso é uma coisa que você faz porque você sabe que precisa fazer. Não é uma coisa natural porque você não desenvolveu ainda. E como é que você desenvolve? Nós já falamos. Qual a primeira coisa que nós precisamos fazer na vida? Todo mundo sabe, já respondeu na aula passada, senso crítico. Sem desenvolver o senso crítico, você não desenvolve como escolher as coisas da vida. Aí vem a disciplina, vem isso, vem isso. Quando você desenvolver essas virtudes neutras, aí você vai começar a sentir força. Poder, é poder. Para as coisas na sua vida começar a mudar, e você vai ver que muda, e muda. Né? Eu estava conversando com a Grace, a gente estava discutindo isso, eu falei, Grace, nós precisamos sentar e o chamado está muito forte para a gente fazer uma lista de coisas que nós queremos fazer nessa área de virtudes neutras, começar já. Não vamos escolher um monte de coisas que a gente não dá conta, como diz o mineiro. Vamos escolher uma, duas. Pega o senso crítico e fala, o que nós precisamos fazer aqui no senso crítico para desenvolver isso? E mais essa disciplina, o que nós podemos fazer? Coisa básica da vida, vamos ser disciplinados em coisas básicas. Quando você garante isso, você vai se sentir tão forte por uma coisa tão simples que vai te levar. O problema nosso é que a gente quer coisas grandes, mas a gente não faz o pequeno, então a gente sempre se sente fraco. É como se fosse assim, nossa, aprendi tudo isso, mas não consigo. Mas pera, você está querendo fazer coisas de universitário, você não aprendeu ainda nem as coisas do fundamental? Então, se a gente conquistar poucas coisas, que são as coisas básicas, como o senso crítico, desenvolver a disciplina, foco,
né? Estar um pouco mais desperto na vida, isso não é uma coisa tão difícil, leva um tempo, mas se você começa a conquistar tudo, você começa a conquistar isso, você vai ver quanto poderoso você vai ficando para conseguir as outras coisas, que vai levar muito tempo. Então a gente não pode perder isso de foco, não pode. Né? E não se assustar, eu falei isso na aula passada, não vamos nos assustar e não vamos querer, eu tenho que fazer tudo isso. Não, não tem. Isso aqui é uma aula de informações. É uma aula de informações, é só isso. Pegar a informação e traduzir isso na sua vida de uma forma que isso te ajude é cada um. Aqui a gente não consegue fazer isso para ninguém, mas a gente consegue dar a dica, essa é uma dica. Pega o básico, sabe? Fala assim, não, eu gostaria de me sentir uma pessoa mais disciplinada, mais forte na vida, para saber fazer as coisas, porque isso vai me dar força para vencer as outras. Porque se você não vencer, você não vai para outra, e a vida não deixa. Não adianta. Então, você vai trabalhar isso. Eu vou trabalhar senso crítico e vou trabalhar disciplina, foco. Pronto, coisas básicas. Não é tão difícil fazer isso. Não é. Né? E aí você começa a trabalhar isso, você vai ver como você vai sentir uma coisa diferente na tua vida. O movimento é outro, que a vida vai te trazer. É assim, na medida que você aprende a fazer o básico, a vida te traz o mais que o básico. Quando você aprende a fazer o mais que o básico, a vida te traz o que não é básico, tá assim, e vai trazendo. Mas ela não vai trazer para você nada se você não saiu do básico. Gente, pensa nas bem-aventuranças de Jesus, gente, é muito simples, lembra? O que tem nas 3 primeiras bem-aventuranças? Vocês lembram? É dor, aflição. Gente, é isso aí. Mas depois você chega no nível, não, aqui não tem mais dor, você chegou aqui. E depois, aqui agora é outra coisa. Então, isso é importante entender. Isso. A gente, né, em relação a essa lista aí que o Ruela está falando, né, alguns itens da minha lista e da dele coincidem. Alguns são deles mais pessoalmente, outros meus, né, que cada um tem que trabalhar, sempre tem alguma coisa mais pessoal, né, para ser trabalhada, mas o legal disso tudo é quando a gente olha para trás, estou dizendo por mim mesma, quando eu me analiso, embora ainda tenha milhões de defeitos ainda, infelizmente, coisas que eu não gostaria de ainda ter, mas me incomodam, e muitas coisas eu olho para mim e falo que bom, eu já estou melhor. A gente tem que aprender também a se dar esse crédito, né? Falar, olha, sim, você consegue. Então, algumas coisas, né? Eu acho, que bom que isso, a gente escorrega num dia, mas você pega, pensa, retoma de novo, né, gente? E a gente consegue. Tenho certeza que todos vocês também passam por isso, né? Mas não esqueçam de se autovalorizar, né? E realmente persistir. A Grace falou da palavra autovalorização, né? Eu acho que você falou a palavra certa. Você pensa numa criança, quem é pai, quem é mãe, ou quem convive na evangelização com as crianças, né? Quem não é pai, não é mãe, mas já tem criança na evangelização, é processo de educação. Se você não aprender a valorizar as coisas boas, mesmo que sejam mínimas que uma criança faz, no processo que você está educando a criança, você perdeu a oportunidade. É assim conosco, a nossa autoeducação é assim. Você tem que trabalhar o básico e você fala assim, nossa, eu consegui isso. Isso não posso voltar para trás, isso eu tenho que seguir em frente. Consegui mais isso. Daqui a pouco você vai olhar e falar, nossa, olha quanta coisa eu consegui, não foi tão complicado. Você ganha uma força, você ganha um poder de mais algo vai acontecer com você. Esse é o processo. Hoje eu estava conversando com a minha filha e estava falando algumas questões de família, né? E estava analisando. Tenho 3 filhos, para tratar um determinado assunto o mesmo assunto, com o outro, tem que falar de formas diferentes, né? E fazendo uma análise geral, né, eu até ri um pouco, foi uma coisa cômica, eu falei assim, né? Quando eu olho para vocês assim, para cada um deles, né, a gente identifica alguma coisa da gente nos filhos, né? As coisas boas, fico feliz, né? E quando vejo aquelas coisas que você percebe, né, que está sendo um espelho de você, né, e que nem sempre são tão legais, né, e você vê a responsabilidade que você tem. Aí, né, então, nós precisamos, nessa hora, ter humildade de chegar perto do filho e falar, olha, eu estou tentando,
Eu também não sou perfeita, né? Mas estou aí. Tem até filho meu por aqui, por perto, pelas imediações, ouvindo, né? Então, aí é muita responsabilidade, né? A gente viver a vida, né? E saber das nossas limitações, mas também saber ter essa consciência daquilo que nós estamos conquistando. Nós não estamos, ao longo de anos e anos e anos, aqui à toa, brincando de só informar, né? A gente está adubando essa terra, esse solo, né, para a gente ver florescer todas essas sementes que a gente tem cultivado. E é isso que nós desejamos para todos vocês, que nós possamos continuar sempre juntos, né? Ou aqui na telinha, ou pessoalmente, quando tivermos, ou mesmo que cada um tomar outros rumos, que a gente esteja sempre nessa mesma vibração. Como diz, nessa mesma toada de caminhar em frente. Se a gente cai, a gente levanta e reconhece, né? Que é importantíssimo isso. Entra aí o senso crítico, né? De você admitir, analisar, né? E pensar o que eu posso fazer de novo para fazer melhor a cada dia. E aí, gente? Alguém mais? Verdade, Well. Oscar? Oscar. Ok, deixa eu fechar aqui. Nós temos que saber que nós não somos perfeitos. Temos que reconhecer, procurar olhar aquilo que está mais forte em nós, que vacilamos, né? E combater aquilo. Já é um começo, né? Procurar ver em nós aquilo que atrapalha, assim, junto das outras pessoas, que incomoda. A gente vai reconhecendo vai aos poucos, vai reconhecendo, e aos poucos tentando tirar aquele hábito errado que há em nós, né? É mais ou menos isso, né? Oscar, exatamente. Primeiro, a gente não é perfeito, é o contrário, a gente é bastante imperfeito, é isso mesmo. E reconhecer aquilo que é bom, valorizar e reconhecer aquilo que a gente acha que está muito difícil e começar a trabalhar. E é isso que nós estamos falando. Quais são os recursos que nós temos, né? Tem pessoas que, quando assim começa a entrar numa casa espírita ou numa religião, a pessoa acaba se perdendo, pensando que tem que ser um santo, a pessoa lida com a mediunidade, né? De repente. Aí, poxa, você tem que mudar. Assim, aí a pessoa começa a querer se achar pensando que é um santo. Não, nós somos seres humanos, ainda imperfeitos, e aprendendo com a vida, aprendendo a nos modificar e dando do melhor que a gente puder oferecer, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É isso mesmo, Oscar. Exato. Coitados dos santos, se a gente achar que nós somos santos, né? Fred? Assim, eu só gostaria de salientar que o segundo ano as coisas são diferentes, né? Talvez a gente tenha, eu que estou participando pela segunda vez, o entendimento dessa aula, dessa parte ficou um pouco mais avançado para mim. Então, assim, algumas coisas começam a te marcar mais, né? Primeiro é a gente saber que a nossa identificação é extremamente pessoal, né? A gente está muito identificado com coisas materiais ainda, né? Então a gente vive o nosso dia a dia sempre focado nisso e nesse tipo de interesse, né? E eu acho que o mais importante para a gente que está por exemplo, para mim que estou participando agora há pouco tempo é esse despertar, né? Que a gente acaba tendo e aprendendo a olhar para dentro de você para descobrir realmente o que tá mais te incomodando. E cada um tem uma maneira diferente de fazer isso. E cada um vai achar um tempo diferente para fazer isso. E cada um vai se trabalhar. E eu acho que o que vocês salientam bastante para a gente, dá bastante assim conforto, é que cada um vai evoluir da maneira que tem que ser. Não adianta a gente se desesperar
e a gente vai, né, procurando trabalhar realmente aquilo que está te incomodando demais, entendeu? Então é isso, esse despertar que foi mais importante para mim. Só isso, obrigado. Hoje mesmo, hoje mesmo, eu me peguei assim, eu estava em um certo lugar, aí passou uma garota, ela é tipo assim, viciada em negócio de tóxico, entendeu? Passou assim, aí vi que ela baixou a cabeça, chorou, e tinha uma outra falando dela pra caramba. Aí ela hoje passou perto de mim, eu falei, poxa, Lica, eu vi você chorando, correndo, chorando assim, o que houve? Pode falar, se eu puder te dar um alô, Aí ela, foi aquela mulher ali, a traficante, e eu estava pensando, na minha caminhada, estava pensando em me matar. Aí eu falei assim, minha filha, olha só, não faz isso não faz isso não, porque o entendimento que a gente está tendo agora, aí eu falei assim, minha filha, não pensa isso, tira isso da sua cabeça. No que você pensar nisso, ore. Começa a orar, pedir a Deus uma luz para você poder se distanciar dessa vida que você está levando. Nunca pense em se matar, porque do outro lado, olha, vou te dizer uma coisa, nós vivemos do outro lado. Eu tenho essa crença, eu acredito que eu estou procurando estudar isso e entendo que do outro lado você vai viver e lá é mais sofrimento ainda. Procure orar, procure tentar orar para sair desses caminhos que você está. Sabe, eu tentei explicar da melhor maneira possível. Mas sabendo, eu falei para ela, eu sei que eu tenho defeito para caramba, eu não tenho como... eu não sou santo, mas o que eu posso te fazer é isso. Ore, porque só Deus mesmo por nós. E não pense nunca se matar. Pense em viver. Você é uma garota linda, bonita. Até falei assim, para dar mais ênfase a ela. Aí ela foi ouvindo, falou assim, pô, eu te agradeço, tá? Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu falei, não, Deus abençoe a nós todos, porque eu também estou nesse mundo, estou aqui junto com você também nesse mundo, caminhando para tentar me modificar. As aulas que eu até falei assim, lembrei das aulas, né? Falei, nas aulas que eu ouço, de um grande mestre que eu tô acompanhando, eu falei assim, aí ela me explicou, me explica e eu quero passar isso para você também. Você, já que eu estou aprendendo, quero passar isso para você também. Vai com Deus, olhe que eu estou falando para você. Ore, na hora que você pensar em suicidar, ela falou assim, eu até me furei, até me furei. Eu falei, não faz isso mais não. Pense em Deus, olha, por mim, por Deus, tá? Aí ela, pô, te agradeço, e me perdoe por ter... Não, pede perdão a Deus, ore para Deus, e você vai encontrar o melhor caminho, Deus vai te orientar. Só isso que eu te falo para você. Oscar, o que eu posso dizer para você, meu querido, é que Deus te abençoe. Porque você entrou no caminho, né? Você entrou no caminho de alguém e você com certeza... exato. Às vezes uma palavra simples, uma palavra de coração, você pode ter mudado o curso da vida de alguém. Ana, você quer falar? Agora, falar do Oscar, né? Oscar, a gente não precisa ser perfeito para ajudar os outros. Acho que o mínimo que a gente faz, né, uma palavra que a gente fale que vai melhorar a vida da pessoa, já é o suficiente. Não precisa ser perfeito, não. Todos estamos aqui para aprender e ajudar também é um aprendizado, né? E só, eu achei interessante o que o Fred falou, né, dele estar há pouco tempo na doutrina, estar há pouco tempo em centro espírita, e ter esse conhecimento e tudo mais. Geralmente as pessoas quando vão para um centro espírita, a maioria chega num centro com algum problema, e acha que vai resolver esse problema assim, né, um passe de mágica. Entrou ali, tudo vai ficar perfeito.
mas esquece que é tudo uma questão de autoconhecimento, né? O problema está com a gente que tem que resolver esse problema, né? Não adianta querer que os outros resolvam, não é uma religião que vai resolver, não é outra pessoa que vai resolver nosso problema, nós é que temos que resolver. E acho que independente de qual religião mas ter oportunidade de estudar, ter oportunidade de conhecer né, a doutrina, a palavra de Jesus, o cristianismo, e tudo isso ajuda no nosso crescimento, né, ajuda na nossa melhoria, né, então o problema não se resolve sozinho, a gente tem que se conhecer para isso. Pode falar. Bem, gente, aqui finalizando a nossa aula, é só lembrar, né, da boa e da má notícia que nós tivemos na semana passada. A má notícia é que, quer queira ou não, nós vamos ter que mudar, não tem jeito, né? Pela dor, pelo amor, seja lá como for, é a lei, nós teremos que ir ou ir. E a boa notícia é que nós vamos ter que mudar, não tem jeito. Então, o negócio é esse, a gente está se preparando, né? E a todo momento, nas pequenas coisas, a gente não perder a oportunidade de ser útil, de, sabe, ter essa humildade, né? Para que a gente consiga sair de dentro dessa caverna, essa humildade de admitir quando você erra e ter uma vontade sincera. Acho que isso tudo é levado em consideração que mesmo embora as nossas deficiências, nossas dificuldades, as nossas ainda as imperfeições, mas se você tem sinceridade na sua vontade, mesmo quando você cai, dá uma rasteira, você é sustentado, né? Gente, nós somos sempre sustentados, gente. É isso, né? Gente, alguém mais quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Só finalizando, a minha dor de cabeça passou. Imagina. Eu persisti, fiquei aqui. Eu estava até com os olhos meio inchados, cara, um dia hoje difícil, tudo. Eu até cheguei a comentar, acho que eu não vou ter que me retirar. Mas fiquei aqui, né? E tá vendo como uma vibração boa, né? A gente consegue mudar. Bom, a gente está encerrando, mas eu queria encerrar. Alguém quer fazer a prece? Oswaldo, você ano que vem, né? Né, Oswaldo? Pega o pé do Oswaldo. Gente, fica quietinho. Alguém vai fazer a prece para a gente? Ano que vem. Ok, então eu vou fazer. Eu vou fazer a prece. Oi? Eu posso fazer a prece? Por gentileza. É um prazer. Deixa eu fechar meu microfone aqui. Bom, vamos levar nosso pensamento a Deus e também pensar nas pessoas assim que pensam daquela maneira que a menina pensou e pedir a Deus que Deus possa sempre nos trazer entendimento mais ainda para nos oferecer e oferecer o próximo também. E que Deus possa nos abençoar nessa noite, possamos ter um bom descanso e sempre nas nossas orações colocar aquelas pessoas que estão em situações muito mais piores que a nossa e agradecer sempre a Deus, porque só Deus é por nós e Ele possa nos guiar, sempre nos dando orientações sempre para que também possamos contribuir com Ele nessa seara que Ele nos deu a oportunidade de novamente nos consertar. E obrigado por tudo. Obrigado, Ruela. Obrigado a sua esposa também, que são maravilhosas. Eu gosto muito das aulas com vocês. Deus abençoe vocês também. Obrigado, graças a Deus. Oscar, obrigado especial a você, querido. Que Deus te ilumine muito na tua vida, que você sempre tenha essa direção de ajudar os outros. Pessoal, beijo no coração. Durante a prece, eu fiquei aqui vibrando a casa de cada um de vocês, os familiares,
tive uma sensação tão boa, que ele me deu até uma meio tonturazinha. Interessante, né? Gente, a vibração, né? Então, muito bom. Até todos vocês, um grande abraço. Vamos boa encerrar. semana, gente. Então, Fiquem com fica Deus. Com Deus. Obrigado, fico com Deus também. Tchau. Para todos. Vamos encerrar aqui a gravação, tá? Boa noite. Boa noite.